Pedro e Adriana vão ter uma noite de amor e a mocinha vai acabar ficando grávida. Ao visitar a fisioterapeuta, o advogado não conseguirá manter a distância e abrirá o coração. Adriana tentará interromper a conversa, fingindo estar feliz com a vida que ele construiu, mas Pedro perceberá a dor escondida em cada palavra. Então, revelará a situação de Bruna e deixará claro que nem o casamento conseguiu apagar seu verdadeiro amor. Eu nunca deixei de amar você, Adriana, nem por um segundo, confessará. Abalada, ela tentará resistir, lembrando das ameaças que sofreu quando estava presa. Mas o sentimento falará mais alto. Pedro se aproximará, Adriana não recuará, e os dois finalmente se beijarão, como se 6 anos de sofrimento desaparecessem naquele instante. Eu esperei isso por anos, Adriana. Eu quero sempre estar ao seu lado, todo o resto da minha vida. A mocinha também se declarará e revelará que sempre esperou ele ao seu lado também. Adriana e Pedro vão se beijar e declarar o amor um pelo outro finalmente. A mocinha continuará dividida entre o amor que sente e o medo de colocar Pedro novamente em perigo. Afinal, uma ameaça ligada a Pilar foi justamente o que a obrigou a romper com ele enquanto estava presa. Pedro, porém, não aceitará mais viver cercado por distância e mentiras. Diante da mulher que ama, revelará que pretende se separar de Bruna e mostrará que está disposto a lutar pelo sentimento dos dois. Se você ainda me ama, eu quero viver esse amor com você, dirá. Adriana tentará esconder a emoção, mas já não conseguirá negar o próprio coração. Elisa interromperá o clima entre os dois, porém, será tarde demais para apagar o que aconteceu. Pilar conseguiu separá-los no passado, mas sua crueldade começará a perder força diante de um amor que se recusará a morrer. Você vai gostar de ver o Pedro e Adriana juntos? Sim ou não? Comenta aí. Adriana revelará que Pedro as chantagens feitas por Pilar enquanto ela ainda estava na cadeia, e o mocinho vai prometer se unir com ela para se vingar da megera de forma emocionante. Depois de anos de injustiça, prisão e sofrimento, a fisioterapeuta revelará que foi obrigada a afastá-lo para protegê-lo e admitirá que ainda teme as consequências daquela ameaça. Pedro ficará revoltado ao descobrir até onde chegaram as armações que destruíram o relacionamento dos dois. Mas, em vez de se afastar, ficará ainda mais determinado a permanecer ao lado dela. Adriana finalmente deixará as defesas caírem e declarará seu amor. Os dois passarão a noite juntos, selando uma reconciliação que parecia impossível. Enquanto Pilar verá suas antigas manipulações começarem a voltar contra ela, Adriana recuperará algo que a vilã tentou arrancar durante anos, o direito de escolher seu próprio caminho e viver seu amor sem continuar refém do medo. Pedro vai terminar com Bruna quando descobrir que ela finge estar com uma doença para prendê-lo no casamento. Com a doença de Bruna em remissão, o advogado perceberá que não poderá continuar sustentando um casamento enquanto seu coração pertence a Adriana. Ele continuará preocupado com a saúde da esposa e não agirá com crueldade, mas também se recusará a viver uma mentira. Bruna ficará desesperada ao perceber que a melhora poderá significar o fim da relação, enquanto Pedro seguirá decidido a colocar um ponto final no casamento. Adriana, por sua vez, não comemorará o sofrimento de ninguém e continuará agindo com cautela. Mas haverá alguém perdendo de verdade nessa história: Pilar. Quanto mais Pedro e Adriana recuperarem aquilo que lhes foi tirado, mais ficará evidente que a ameaça usada para separá-los não conseguiu vencer. A vilã verá seu poder sobre a vida da mocinha começar a desmoronar. Francesca vai revelar um segredo de Heitor e revelará mais uma maldade de Pilar. Em mais uma conversa com Otoniel, o espírito contará algo que deixará o vendedor de flores
completamente chocado. Heitor não está no mundo dos mortos. O único filho de Arthur continuará vivo. Durante anos, todos acreditaram que ele havia desaparecido para sempre depois de uma viagem à região dos Himalaias, já que seu corpo nunca foi encontrado. Agora, Francesca preparará Otoniel para uma verdade que ninguém conseguirá esconder por muito tempo. E a notícia será devastadora para Pilar. Convencida de que poderia controlar a fortuna do irmão, a vilã nem imaginará que o verdadeiro herdeiro estará prestes a reaparecer. Antes mesmo de Heitor voltar, o castelo construído pela ganância de Pilar começará a rachar. Quantos anos de cadeio a Pilar merece pelos crimes que vem cometendo? 5, 10 ou 30 anos? Comenta aí. Heitor vai voltar e vai dar um fim em todas as armações de Pilar. Heitor, o único filho de Arthur, voltará vivo e carregará consigo um direito que ninguém conseguirá simplesmente ignorar. Conhecido por seu espírito livre e por não dar importância às mesquinharias que cercavam a fortuna da família, ele retornará justamente quando o patrimônio do pai terá se transformado no centro de uma guerra. Pilar sentirá o golpe imediatamente. Tudo o que acreditava controlar passará a ser ameaçado pela simples existência do sobrinho. E Heitor não ficará sozinho nessa batalha. Ele se aproximará de Adriana e se tornará um importante aliado da mocinha na busca por justiça. Enquanto os dois ganharão força, Pilar perceberá que sua ganância poderá produzir justamente o contrário do que desejava: unir aqueles capazes de acabar com seu domínio.